Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, acho que a gente já pode ir se apresentando, né? O tempo realmente ele é curto. Então, eu vou começar, tá, Zé? Aí, depois, na sequência, Bom. você já explica um pouco. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Isabela Antunes, eu sou especialista de marketing de influência na Webidia Brasil. Para quem não conhece a Webidia Brasil, é um grupo francês de mídia e conteúdo, que possui muitos sites que, na verdade, eu acredito que muitos de vocês já tenham acessado, porque faz muito parte do nosso cotidiano. E só para citar alguns aqui, eu vou falar para vocês que um deles é o Adoro Cinema, o Hypeness, o IGN, o Tudo Gostoso, Minha Vida e entre outros. Realmente são muitos verticais de conteúdos aí para a gente trabalhar. Rapidamente, falando sobre onde eu estou, né, encaixada dentro desse universo Webidia, eu atualmente faço parte da equipe de planejamento de publishing e dentro dele eu sou responsável por desenvolver todas as estratégias de marketing de influenciadores, para todo o grupo como no Brasil, né? E também eu sou responsável pelo relacionamento com esses criadores de conteúdo, né? Porque uma vez que a gente contrata eles para participar das nossas campanhas, enfim, ações junto com os clientes, a gente precisa operar tudo isso, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco aqui disso também, muito focado no backstage, né? De como que acontece realmente as coisas, que a gente sabe que tem um trabalho muito grande para fazer tudo acontecer, independente se é um post no Instagram ou se é um stories, a gente tem todo um trabalho de equipe mesmo, né? De alinhamento, onde a gente precisa fazer com que tudo aconteça de uma maneira muito objetiva e, com certeza, pensando no sucesso, né? E aí, assim, rapidamente, mais uma vez, porque eu já vou passar a palavra para o Zé, dentro da Webidia, a minha responsabilidade, ela está muito focada na parte de selecionar esses influenciadores, de fazer uma negociação com eles para que a gente possa trabalhar juntos. Então, assim, o que eu vejo de mais importante dentro dessa dinâmica que a gente tem, né, de trabalhar com influenciador, é o relacionamento. Então, a gente preza muito pelo relacionamento positivo com esses criadores de conteúdo, porque é justamente isso que faz, muitas vezes, o nosso trabalho ser um sucesso, né, virar um case de fato, e que a gente possa trabalhar em outros momentos, como a gente tem vasto portfólio, né, de sites, então a gente tem muita oportunidade de ampliar todo essa vivência, enfim, essa experiência com os influenciadores. Basicamente é isso. Agora eu vou passar a palavra pro Zé. Legal, Isabela, que bom. Gente, prazer, eu sou o Zé Rafael, sou dono da Star Comunicação, uma empresa de assessoria de imprensa especializada em artistas do meio da música, cinema, TV, teatro e internet. Internet, que eu quero dizer, na verdade, creators. Eu adoro, inclusive, esse termo muito recente que está se usando de creators, porque creators a gente pode falar de influenciadores, youtubers e por aí vai. Internet já está virando até uma palavra meio antiga, né? Se a gente parar para pensar, tipo computador, né? A pessoa fala computador, né? Tá quase isso. Adoro creators. Na verdade, assim, eu gosto de creators e eu estou aqui querendo conversar com vocês a respeito, mesmo sendo marketing de influência, eu como assessor jornalista, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: isso tudo modificou, a modificação está sendo muito rápida, recente, tem uma modificação significativa pré-pandemia, pós-pandemia e por aí vai, mas uma coisa que eu preciso sinalizar, que tem a ver com a questão do creator, que eu acho muito interessante, que tem a ver com assessoria de imprensa e comunicação, é que o influenciador, ele já teve vários significados e vários questionamentos. Eu me lembro que há 2 anos, em 2018, Isabela, só para você ter uma noção, eu estava numa capa com uma atriz muito famosa, era uma capa de uma revista da Editora Globo, e nesse camarim estava eu, a atriz, o maquiador, o stylist e o empresário. E aí o empresário, que é um cara que eu admiro muito, ele soltou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele falou assim, não, influenciador não é profissão. Influenciador, como é que vai ser uma profissão se não é uma ocupação? Na verdade, influenciador é um retrato do que ele vive e consequência do que ele passa para os outros. E essa atriz, ela retrucou o empresário dela. Ela falou assim, não, eu acho que o influenciador é uma profissão sim, porque desde o momento que gera uma renda para ele, passa a ser uma profissão. Estou falando isso para fazer essa ponte em relação ao creators, porque eu acho que o creators, eu gostei muito como o pessoal do marketing de influência
conversou com a gente desde o início, que eu falo muito a palavra creators hoje em dia, porque creators é criadores, e criadores são artistas. Artista cria, artista tem esse dom de criar. E aí resolve essa questão da profissão. Então, quando a gente tem uma profissão, que é o creator, tal como o ator, tal como o cantor, o artista, a gente tem uma preocupação em relação à imagem, à comunicação dele. Então, é isso que a gente trabalha na assessoria de imprensa / comunicação. E para a gente trabalhar essa imagem, Isabela, que tem uma coisa muito a ver com você, é o seguinte, principal de tudo, não só para o creator, né, como para o artista, como para o cantor, qualquer artista, é trabalhar com a verdade. Pode parecer clichê, senso comum, mas não é não. A gente teve uma era de Hollywood, né, que a gente vivia, tinha artistas muito famosos, muito queridos pelo público, mas na vida real eles eram outras pessoas totalmente diferentes. Com as redes sociais, marketing de influência, tudo isso não tem como mais fugir dessa situação. A era de Hollywood acabou, a gente tem uma situação, creators são artistas, criadores, têm uma profissão. Quando a gente vai pensar em imagem, a gente tem que falar da verdade, ainda mais essas pessoas que estão muito dinâmicas, elas têm o dia a dia muito exposto, né? E aí, falar a verdade, o que a gente tem? Uma imagem bem posicionada. Né? E quando a gente tem uma imagem bem posicionada, isso facilita tudo, porque a gente passa a ter aceitação e demanda das marcas, aceitação da imprensa, e aí depois da aceitação da imprensa, a gente começa a ter demanda da imprensa e a roda começa a girar. E assim, é uma coisa que, para você, Isabela, que procura influencers, que procura creators, isso funciona muito, né? Porque reverbera para os dois lados, reverbera para a gente da imprensa, reverbera para vocês a título de entrega, de marca. Então, assim, é muito importante essa questão relacionada à imagem do creators e principalmente como ele lida com essa questão da verdade, do discurso, porque hoje em dia não há artista sem discurso e lifestyle. Não existe mais isso. Todo mundo tem discurso e lifestyle. Isso reverbera muito para os dois lados, principalmente para você, né? Exatamente, assim, isso é uma coisa que, na verdade, é um dos processos internos que a gente tem antes de contratar, né, um influenciador, porque antes da gente chegar nessa pessoa, a gente faz uma pesquisa, né? A gente busca se munir de todas as informações, de todo o background que essa pessoa tem, qual é o histórico que ela tem com marcas, ou então até mesmo qual é o posicionamento dela em relação a diversos assuntos, como que a imprensa observa essa pessoa, o que tem de conteúdo, né, público dessa pessoa em sites e tudo mais. Então, eu acho que esse trabalho de assessoria das minhas munições para que eu também consiga trabalhar. Até assim, hoje a gente tem muitas plataformas, né, que ajudam a gente a buscar um criador de conteúdo que faça sentido ali para o nosso trabalho, mas eu acho que nada vai excluir esse processo que a gente tem realmente, que é muito minucioso, no sentido de olhar de fato o que esse criador, o que esse influenciador, essa celebridade que seja, já fez, né? Qual que é a história dela dentro da internet, na televisão e com marcas principalmente. Então, tudo que a gente encontra de positivo sempre vai gerar realmente uma escolha, né? A gente vai olhar para esse criador de conteúdo e vai falar, poxa, essa pessoa aqui é uma pessoa segura da gente trabalhar. Porque a gente precisa ter isso, né? A gente precisa se preocupar nesse sentido, porque hoje em dia a gente sabe como que tudo acaba fugindo um pouco do nosso alcance, né? Nesse sentido. Então, o trabalho que você faz, assim, eu acho que o criador de conteúdo que hoje não se preocupa com isso, eu acho que ele está perdendo um pouco de espaço, porque é uma oportunidade, na verdade, com marcas, principalmente, mas também com audiência, enfim, com todas aquelas pessoas que eu acompanho. Então, é um trabalho que eu provavelmente já sou impactada muito com todo esse trabalho de assessoria que vocês fazem. Na verdade, assim, as pessoas ficam sempre perguntando a receita do bolo, né? Qual é a melhor receita para ter mais seguidores, para conseguir melhorar a imagem. Quando eu falo e bato sempre na mesma tecla da questão da verdade, é porque não que a verdade seja a receita do bolo, mas assim, ela é o principal ingrediente dessa receita. Sim. Que ninguém tem. Então, assim, e tem um lado ao contrário dessa situação, né, Isabela? Tem a pessoa que ela não fala a verdade, ou a verdade dela é ruim de acordo com o mercado, aí a imagem dela não está bem posicionada no mercado,
Sendo que essa pessoa, pelo fato dela estar falando a verdade, mesmo que a verdade dela não seja a melhor, né, possível, isso acontece muito, principalmente nos dias de hoje em dia, ela fica mal posicionada no mercado e aí ela também afasta as marcas, afasta a imprensa, ou pega uma imprensa que não está interessada no conteúdo, em si, só no clique, só na questão da fofoca mesmo, né, desse tipo de situação. Então, assim, tudo isso é um gerenciamento que a gente tem que fazer. E tem que entender o seguinte, tem uma galera nova que está crescendo com as redes sociais. Eu sou um homem de 42 anos, então significa o quê? Eu adoro esse universo, estou ligado nesse universo, mas isso faz parte da minha vida tem 20 anos. Tem gente que já está nisso há muito tempo, que cresceu com a internet. E isso faz com que essa pessoa possa errar. Porque, olha só, eu quando errei, eu errei lá na minha escola, no pátio de escola. O influenciador, o creator, hoje ele erra nas redes sociais. E aí tem a indústria do cancelamento, que é uma indústria sem diálogo. E aí, por isso, nessas horas, a assessoria de imprensa pode ser muito importante e ajudar, porque se essa pessoa, com a verdade, estiver disposta a mudar, a gente vai conseguir fazer trabalho. E você que procura uma imagem bem posicionada, um artista, um creator que, por exemplo, pode ser interessante para você mandar para uma marca uma pessoa que mudou, né? Que ela tinha um posicionamento estranho, errado, mas que ela mudou, que ela aprendeu, né? A gente tem casos aí que nem são tão histórias, né? São histórias verdadeiras também, isso entra, né? Não adianta a gente querer contar uma história que, é o que você falou, não existe, porque uma hora ou outra aquilo vai soar estranho, não vai soar estranho só no sentido de conteúdo em si, mas no que realmente a audiência vai escutar, porque a pessoa vai falar, ué, não era assim, por que essa pessoa está se envolvendo dessa forma? Então, mais uma vez, o relacionamento, para mim, com esses criadores de conteúdo é o que faz essa verdade acontecer, porque ao mesmo tempo que eu estou consumindo essas pessoas, né, não necessariamente eu consumo porque eu gosto, mas porque realmente é o meu trabalho, então eu preciso estar de olho, eu preciso olhar, ficar antenada pelo que eles estão fazendo, para que no momento que eu possa conversar com eles, eu falo, isso realmente acontece, isso é verdade. Isso que a gente está propondo para ele vai fazer com maestria. Na prática, assim, por exemplo, vamos imaginar assim, você faz uma ação para Adoro Cinema, né, que é o do site de vocês, por exemplo, que é um site super visitado, né, e tem uma credibilidade, Adoro Cinema. Aí você tem uma pessoa lá que faz uma ação com Adoro Cinema, mas na hora de dar entrevista, por exemplo, Adoro Cinema, ela tem que saber de cinema, ela tem que conversar sobre cinema, né, de uma certa forma. Então, você analisa todo esse envolvimento que ele tem com o tema, né? Aí você vai buscando as coisas. Isso é, mais uma vez, aquela mesma história que a gente está conversando. Acabou essa história de ficar conversa fiada, de fingir o que não é. Não tem como, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar ruim lá na frente, né? E a assessoria de imagem é muito importante nisso, muito, muito importante. E tem, assim, para finalizar aqui, que eu quero muito te ouvir, é muito importante a gente também entender que tem o artista, o creator, que ele quer aprender porque ele tem vontade de falar melhor sobre aquilo. E aí tem um trabalho de media training, um trabalho que a gente vai fazendo com o artista. E isso reverbera na imagem, e daqui a pouco você está chegando perto desse artista, desse creator, por causa de um trabalho de assessoria de imprensa e imagem. Ficou muito importante hoje em dia o trabalho de assessoria, sabia? Totalmente, assim, eu acho que quando a gente acho que quando um creator, ele tá sendo convocado ali para trabalhar com marca, ele precisa ter um posicionamento, né, ele precisa saber como trabalhar. Então, isso pra gente é algo muito importante, porque a gente está falando de uma estrutura de negócios, né, então a gente tem ali um cliente envolvido, a gente tem, muitas vezes, um KPI para bater, então a gente precisa fazer isso acontecer da melhor forma. E eu acho que quando existe esse influenciador que já tem todo esse background, que se preocupa com essa questão da imagem, e a imagem até nos bastidores, ela é muito importante, porque não é só a imagem que está sendo estampada lá fora, mas internamente, quando a gente se dá bem com o influenciador, no sentido de conduzir um projeto muito legal com ele, da gente ter abertura de poder dizer quando algo não está legal, ou quando algo está muito legal, que isso acontece na maioria das vezes, que é justamente quando o criador de conteúdo ele busca co-criar com a gente, trazer ideias, muitas vezes acaba bonificando algumas coisas ali que o cliente brilha os olhos, não que precisa sempre existir isso, mas isso tudo enriquece muito, e a gente realmente vê que é um trabalho por trás de tudo isso, da equipe, do assessor, do agente, de todo mundo que se convoca junto ali para fazer o negócio acontecer.
para finalizar um pouco assim que eu costumo dizer que eu adoro hoje em dia, o creator, o influenciador, ele acaba sendo também um veículo de imprensa. Sabe, antigamente o que a Veja e o Globo falavam eram verdades absolutas. Hoje, se você tem um creator que estuda, que sabe opinar sobre aquilo, sobre determinado assunto, ele pode ser uma referência, e simplesmente por um grande motivo que é muito importante. Ele gera interatividade e engajamento, né? A tal palavra, engajamento. E isso reverbera nas marcas, né? A marca quer também ter alguém próxima a ela que fale a verdade e que saiba o que está falando, né? Isso é muito importante, né? E para isso, para essa troca de opiniões é importante estudo, verdade, saber o que está falando. Claro. E às vezes nessa enxurrada de informações, um profissional como jornalista, o assessor, ajuda muito nessas horas, né? Com certeza. Acho que para finalizar é basicamente isso, e o PR ele realmente é algo que a gente busca trabalhar inclusive nos nossos projetos, então a gente quer que o PR funcione para nós como empresa, mas que seja também um conteúdo ali que vai enriquecer o criador de conteúdo, para que ele, né, possa ser alinhado junto com toda essa expectativa que tem da campanha, e que ele seja também um grande trunfo ali para fazer o projeto ser o mais inspirador possível. Nesse sentido, né, de impactar. Eu vou falar uma coisa bem... Oi? Acho que é isso, né? É isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só vou falar uma coisa bem cafoninha aqui no final. Eu amo o que eu faço. Nasci para isso, nasci para ser assessor de imprensa. Amo PR, ou Public Relation. É isso aí. Eu nasci também para fazer o que eu estou fazendo, e assim, é uma aventura, porque todos os dias a gente vê criadores nascendo, a gente vê criadores de conteúdo mudando toda a rota e a gente precisa acompanhar. Só que eu acho que é isso que faz o nosso trabalho funcionar, porque todos os dias muitas empresas também estão em busca de entrar em diversos segmentos, em diversos cenários, e com os influenciadores, com toda a expertise deles em criar conteúdo, a gente consegue fazer isso com maestria. Então, sou muito feliz do que eu faço. Isa, já estou te chamando de Isa, tá vendo? Acho que o nosso tempo acabou. Tá bom. Então tá, muito obrigada, pessoal, muito obrigada que também acompanharam aqui, e quem quiser saber mais um pouco, quem quiser conhecer o Webidia, enfim, todos os sites, acessem lá que vocês vão adorar todos os conteúdos que são publicados, e é isso. Muito obrigada, Zé. Obrigado, eu digo mesmo, @estarcomunicação, estar do verbo estar presente, estar em todos os lugares. Maravilhoso. Obrigado, então, gente. Tá.